início. Então, assunto, tipos de força, parte 2, encerramento desse capítulo. Bem, vamos falar de atrito no rolamento. Entretanto, para discutir essa questão do atrito no rolamento, a gente vai começar analisando uma pergunta aqui. Será que a força de atrito é sempre oposta ao sentido do movimento? Essa frase ela pode parecer correta em algumas situações, tá? Mas ela não é sempre assim. Aliás, na aula sobre força de atrito, né, eu te ensinei qual é o sentido da força de atrito sempre, né? Lá não está escrito que ela é sempre oposta ao sentido de movimento, mas sim sempre oposta ao sentido da tendência de deslizamento entre aquele corpo e a superfície, né? Então, por exemplo, nós só caminhamos porque existe atrito, tá? Sem o atrito, o movimento seria uma coisa meio caótica. Andar de carro seria impossível, caminhar seria impossível, tá? Então, o atrito ele é uma coisa benéfica em muitas situações, tá? Em outras, sim. Em outras, eu gostaria de minimizá-lo, né? Como, por exemplo, no motor de um carro. E aí a gente coloca óleo, né, dentro do motor para minimizar o atrito. Mas, em várias situações, a força de atrito é uma coisa requerida, uma coisa importante, tá? Para, por exemplo, prover o movimento desse atleta aí, por exemplo, tá? Então, para ele, como eu vou mostrar, a força de atrito é no sentido do movimento. E essa foto aqui, ela acaba te ajudando a compreender o que eu quero mostrar. A tendência do pé dessa pessoa é deslizar para trás e não para frente, tá? Veja, você não tem que efetivamente olhar se está deslizando, mas olhar efetivamente a tendência. Pensando assim, se deslizasse, deslizaria em qual sentido? Tá? Então é óbvio, né? Quando você derrapa, por exemplo, o seu pé ele tem movimento relativo em relação à superfície para trás. Por isso, olha aqui o esquema de forças, você aplica uma força no chão para trás. E o chão, por ação e reação, né, essas duas forças são iguais, né, e opostas, com direções iguais, né? Então a força de atrito, ela é aqui no sentido do movimento, tá? Ela é no sentido do movimento. Essa seta aqui, ela indica o sentido da tendência de deslizamento, né? Ou do movimento relativo entre o tênis e o solo, e aqui, olha só, o sentido do movimento, tá? Então, a força de atrito, ela não é sempre oposta ao sentido do movimento, tá? Para um corpo que está deslizando como um bloquinho, por exemplo, tá? Então, você tem lá um bloquinho que está deslizando numa superfície. Aí sim, o atrito, ele é oposto ao sentido do movimento, né? Mas lá, isso não fere a definição que eu citei, que é geral, né? Se o bloco lá desliza para a direita, faz sentido o atrito ser para a esquerda. Tá? Então, se você grava, memoriza que o atrito é uma força que se opõe ao deslizamento em si ou à tendência dele, não tem como errar. Tá? E por que eu voltei nisso daqui? Porque para entender o movimento de um carro, é crucial ter passado por aquele ponto. Tá? Então, agora a gente vai falar de atrito no rolamento, isto é, o atrito que se estabelece nas rodas de um veículo, tá? E como eu já adiantei, um carro ele só se movimenta porque existe atrito. É a primeira pista para a coisa aqui, né? Você poderia, por exemplo, pensar num carro numa pista de patinação, né? Imagina um piso, uma superfície congelada, amplamente lisa. Você sabe que um carro desse não sairia do lugar, né? A roda contração ela ficaria girando, né? Somente a roda contração, que é aquela roda que capta o movimento do motor diretamente, né? Então a roda contração é aquela que capta o movimento que vem direto do motor, tá? A maioria dos carros tem tração dianteira, tá? E eu vou citar aqui no meu exemplo, supondo que um carro tem tração dianteira, tá bom? Isso quer dizer então que o motor está transferindo diretamente a rotação para a roda dianteira, mas não para a traseira, tá?
Então, vamos ver como é que isso acontece? Então, bora lá tratar da força de atrito na roda com tração dianteira, tá? Supondo que o carro tem tração dianteira apenas. E olha, o sentido do movimento que eu estou adotando é esse daí, tá? O carro está se movimentando horizontal para a direita. Bem, para ajudar a compreender aqui, tá? E eu tenho certeza que vai ficar claro o sentido da força de atrito, tanto na roda dianteira e traseira, nós vamos buscar uma visão microscópica da coisa, tá? Então é como se a gente ampliasse ali a visão entre o contato do pneu com a superfície. Essa figura aqui, galera, vai ser crucial para você entender tudo, tá? Para você entender tudo. Então presta atenção. As superfícies, né, elas são rugosas. Então, se você colocasse um microscópio de alta potência para verificar isso aqui, esta é a imagem que iria aparecer para você, tá? Então, veja bem, foca na ideia aqui, olha, superfície do pneu e a superfície da pista. A roda dianteira é aquela que tem tração, tá? E assim como o seu pé, tá? Ou assim como a imagem do pé daquela pessoa lá no slide anterior, essa roda com tração, ela vai tender a empurrar o chão para trás. Veja bem, na hora que ela tenta girar, na hora que ela tenta executar, olha bem, esse movimento aqui, ela vai tentar empurrar o chão para trás. É só você focar aqui, ó. Foca no desenho ampliado. A superfície do pneu, quando tenta girar, tenta empurrar a superfície da pista para trás. Quer uma evidência disso? Quando o carro está atolado, não são as 4 rodas que giram, né? Só a roda com tração fica girando, tá? Se você já verificou um carro atolado, você sabe disso. E o barro é jogado para trás e não para frente, né? Uma evidência clara que o pneu ou a roda com tração está empurrando, tentando empurrar a superfície da pista para trás. E por ação e reação, né? Então, se, tá? Se esta é ou este é o sentido, né, da força que o pneu faz sobre o asfalto, olha, força que o pneu faz sobre o asfalto. Por ação e reação, o asfalto, né, executa uma força sobre ele pela terceira lei de Newton, que tem mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Então, olha só, galera, a força de atrito na roda com tração é horizontal direita. Veja, no sentido do movimento. Olha aqui, tá? É no sentido do movimento. Ah, professor, então é essa aqui a força motora, né? É ela que vai impulsionar o carro para quebrar a inércia do repouso. Exato, tá? Ah, então se o carro tem tração nas 4, por isso que ele é mais potente, né? Isso aí, tá? Então tá aqui o sentido da força de atrito. Assim como o atrito, né, é a favor do seu sentido de movimento, tá? Na roda contração é a mesma coisa. Voltando àquele exemplo do pé, né? Isso aqui poderia ser a superfície do seu pé, que tenta empurrar a superfície para trás, e a superfície, por ação e reação, empurra o seu pé para frente. Bem, mas aí eu te convido a dar uma olhada lá no pneu de trás, tá? Será o que está acontecendo lá? Será que a força de atrito também lá é horizontal para a direita, isto é, no sentido do movimento? Bem, vamos checar aqui na superfície ampliada da coisa. Pessoal, essa roda aqui ela não tem tração. Isso quer dizer que ela só vai começar a movimentar depois que o carro inicia o seu movimento, tá? Tanto é, foca de novo o carro lá no atoleiro ou numa pista de patinação. Só a roda dianteira ficaria girando e o carro não sairia do lugar. A traseira ia ficar lá, imóvel, né? Pois bem, então, por inércia, pela primeira lei de Newton, o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Pessoal, a tendência dessa roda aqui é ser arrastada com a superfície. Ela não está tentando empurrar a superfície para trás. Ela não tem essa propriedade, né, de empurrar a superfície para trás. Quando o carro quebra a inércia, pela primeira lei de Newton, ela tenta ficar em repouso. Então, momentaneamente, ela tenta fazer isso com a superfície. Momentaneamente, ela tenta arrastar, deslizar sobre a superfície.
Então, veja, se a tendência de deslizamento dela é horizontal para a direita, você aprendeu que a força de atrito é sempre oposta, né, à tal tendência de deslizamento. Mas, né, vendo de outra forma, a superfície do pneu, olha, tenta arrastar. A superfície do pneu tenta arrastar a superfície da pista no sentido do movimento, mas não vai conseguir. E aí, por ação e reação, olha só o que acontece, né? Força que o pneu faz sobre o asfalto. Olha, este pneu aqui tenta, né, arrastar o asfalto, né, nesse sentido. E por ação e reação, olha a força de atrito lá no pneu traseiro. Tá, pessoal? Então, não tem nenhum paradoxo nisso aqui, hein? A força de atrito na roda contração obedece às mesmas leis da roda sem tração, tá? A questão é, aqui, o que a roda dianteira está tentando fazer com a superfície? Empurrá-la para trás, né? Lembra do carro no atoleiro jogando barra para trás? E ainda a roda traseira imóvel, né? E quando o carro quebra a inércia, né, a tendência da roda traseira aqui seria aquela sem tração, seria de arrastar-se sobre a superfície, empurrando, tentando, né, ou empurrando de fato a superfície no sentido do movimento e recebendo então uma reação igual, porém oposta. Professor, então se o carro tivesse tração nas quatro, a força de atrito nas quatro rodas seriam, então, no sentido de movimento? Sim, né? Por isso que esses carros são potentes, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o esquema de forças num carro que está acelerando, tá? E no sentido de movimento, tendo o carro tração na roda dianteira. Se o exercício falar com você assim, olha, isso é pouco comum nos carros atuais, tá? Mas se um exercício falar com você assim, olha, a tração é na roda traseira, aí você vai inverter, né? Esse vetorzinho verde, ele vem para cá, e esse outro verdinho vem para cá. Beleza, pessoal? Tá? Então, esse aqui era o último exemplo que eu precisava falar sobre força de atrito, que, como eu já falei, segue aquela ideia. A força de atrito é sempre contrária ao sentido do deslizamento de fato ou da tendência de deslizamento. Bem, vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Às vezes eu esqueço de olhar. Beleza. Então, aparentemente está ok até agora. Podemos passar para o próximo. Se alguém quiser perguntar, sempre é só abrir o microfone, tá? Que a gente atende. Pessoal, bem, agora a gente vai entrar no que eu chamei de exercícios de aprendizagem. Se você já folheou aí alguns cadernos que trazem, né, questões antigas do Enem, antigas que eu falo assim, é de 2, 3 anos anteriores aí, você vai ver que tem uma questão lá de atrito que tem um gráfico bem parecido com esse, freio ABS, exato, tá? Então, antes de partir para essas questões mais elaboradas, você não resolve uma questão daquela se você não começou lá do básico, tá? É isso que tem sido, às vezes, um problema do ensino atual, né? A gente está esquecendo de colocar a base, né? Não adianta ir para o nível superior se não tem a base para sustentar, tá? Então, por isso que eu coloquei, talvez para alguém, o exercício vai parecer assim, ou bobo demais, ou talvez com aquela ideia, desse jeito não cai no Enem. Cara, é assim, não pensa dessa forma. Isso não é a forma correta de pensar. Não cai no Enem desse jeito, tá? Claro que para nós professores, nós vamos escolher determinadas questões, estou falando aqui na física, tá? Que beleza, desse jeito que está aqui, eu acredito que não vai cair mesmo. Só que se você não sabe resolver essa, você não sabe resolver aquela lá do FreeABS. Você vai ficar assim, boiando do que esse cara está falando aqui, tá? Então, na física existe sim essa escadinha para você subir, tá? Por isso que eu estou colocando aqui esse exercício de aprendizagem para você entender a ler o gráfico, tá? Depois que feito esse aqui, você não precisa mais ficar fazendo esse tipo de questão numérica aqui, tá? Um bloco de borracha de massa 5 quilos está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco
quando atua sobre ele uma força F de intensidade variável e paralela à superfície. Tá? Daqui a pouco eu volto aqui. Ele fala assim, olha, o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons são respectivamente iguais a quanto? Bem, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acabei lembrando aqui que vai ajudar. Deixa eu pegar essa figura, colocá-la aqui também do lado desse gráfico para você entender a leitura dele. Então agora eu vou te ensinar a ler esse gráfico aqui, tá? Olha, o que esse gráfico está me dizendo é que não é para qualquer tipo de força, valor de força, desculpa, que o bloco de borracha vai sair do lugar. Exato, né? Você sabe disso. Nem sempre você aplica uma força em alguma coisa e aquela coisa vai sair do lugar por causa do atrito, que às vezes é muito forte. E você tem que quebrar esse tal atrito estático máximo, né? Porque você lembra da aula passada que existem dois tipos, né? O atrito estático, que é quando o corpo ainda está em repouso, mas tem tendência de deslizar, e o atrito cinético, que é quando de fato ele já está deslizando. Então esse gráfico ele tem sempre duas regiões, tá? A região estática, que é essa aqui, olha, quando o corpo ainda não saiu do repouso, e esta aqui, que é a região que é quando o bloco está deslizando de fato. Então ele já quebrou o repouso, tá? Então você tem a região estática e a região dinâmica da coisa, tá? Então pode ser que eu aplique uma força F, mas isso não vença ainda o atrito estático máximo. Agora, você tem que lembrar uma coisa: se o corpo ainda não saiu do repouso, é porque eu estou aplicando uma força igual à força de atrito estática. Isso remete a uma coisa: a força de atrito estático tem que ser crescente mesmo. Porque vamos supor que aqui é 7,5. Ó, se eu aplicar 7,5 de força, quanto tem que ser o atrito naquele momento? Ora, 7,5, pessoal. O que diz a primeira lei de Newton? Se um corpo está em repouso, a tendência é que ele permaneça em repouso. E se a força resultante é zero, ele vai ficar em repouso. Tá? Então, se eu puxei, não saiu do lugar, força resultante zero. É porque eu estou aplicando uma força ainda igual ao atrito estático. Por isso que na aula passada eu escrevi, né, que a força de atrito estática ela é variável e você deve escrevê-la como menor ou igual a μ vezes normal. Professor, e quando é que ela é igual a μ vezes normal? Aqui, ó, no final dessa reta, tá? No final dessa reta, você tem a leitura de a força de atrito estática máxima, que nesse meu exercício é ó, de 15 newtons. Se eu faço ainda 15, está em repouso ainda, né? Se eu faço 15,0001, eu já quebro o repouso, tá? Então, qualquer mínimo acréscimo acima desse valor, o repouso é quebrado. Então, tem dois pontos cruciais nesse gráfico. O ponto final da reta, que é quando você pode escrever, né? Ó, que é quando você pode escrever assim. Presta atenção. Deixa eu editar isso aqui para você lembrar. Lembra lá que eu escrevi assim, ó. O FAT estático. Então, eu escrevi lá na aula anterior que a força de atrito estática ela tem que ser escrita como menor ou igual ao. Eu vou aumentar aqui, tá? Só tô. Menor ou igual ao mi estático vezes a normal, tá? É uma inequação, né? Isso aqui é uma inequação. Então, olha só. E eu escrevi isso lá na aula anterior como erros comuns, né? Erros comuns. O aluno, às vezes, encarar que o atrito estático é sempre igual a μ vezes normal. E o cara pode perguntar isso numa questão teórica, né? Não, não vai ser sempre igual. Pode ser menor que isso aqui. O 15 que está aqui, pessoal, é o produto μ vezes normal.
que é quando atinge o máximo, tá certo? E aí, quanto vale o atrito cinético? Aqui, ó, você vai focar nesse valor, tá? No valor da região com a reta, tá? Então, ó, tem dois valores cruciais. O valor aqui, né, onde o gráfico é fechado, e o valor aqui onde o gráfico é aberto, tá? Se é fechado e aberto aqui, não vai fazer diferença não, tá? Então é só para você encarar onde é que está o atrito estático máximo, e é ainda situação de repouso, não esqueça isso, e aí você tem que aplicar a primeira lei de Newton, tá? E a situação onde você já tem o movimento de fato do corpo. Só uma curiosidade aqui, tá? Depois que o corpo sai do repouso, veja, o atrito cinético sobre ele é 10. Se eu diminuir minha força para 10, ele continua em movimento, pessoal? A resposta é sim. Porque o que, que diz a primeira lei de Newton? Se um corpo está em movimento e a força resultante sobre ele passa a ser zero, ele chega ao repouso ou ele entra em MRU? Né? Então, toma cuidado com isso, tá? Depois que o corpo já está em movimento, eu posso aplicar aqui 10 newtons que eu continuo movendo. Antes 10 não fazia mover, mas depois 10 faz mover sem nenhum problema, tá? É por isso que você sabe que, né, tirar do repouso é difícil, manter o movimento é mais fácil, né? É o que então leva à seguinte consideração: a força de atrito cinética ela é menor que o atrito estático. Ou o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. Beleza? Então, não esqueça esse detalhe no gráfico. Eu vou resolver aquela questão do Enem numa aula de exercícios, mas aí vai ser gravada. Mas o que o freio ABS faz é o seguinte: o atrito vai aumentando. Quando chega aqui, ele libera para a roda não travar. Tá? Por isso que aquele gráfico do Enem ficava assim, ó, sobe, aí cortava, subia de novo, cortava, subia de novo, cortava, tá? É o freio ABS não deixando cair na região do atrito cinético, porque aí a roda trava, desliza e você perde o comando do carro, tá certo? Então veja, se você não sabe isso aqui, como é que você vai resolver aquela questão lá do Enem, que é uma interpretação do gráfico, tá? Então cuidado com essa coisa assim de, esse tipo de exercício não cai, tá? Cuidado, porque você pode estar deixando de aprender coisas que são fundamentais. Então, bora lá fazer as contas que a questão quer? Ele quer o coeficiente de atrito estático, tá? Cuidado se ele quer estático ou cinético, e quer a aceleração quando a força atinge 30, tá? Quando aqui atinge 30. Então, vamos lá. Primeiro, calculando o coeficiente de atrito, tá? Bem, coeficiente de atrito estático, você vai trabalhar lá sempre naquela posição do gráfico onde você tem a força de atrito estático máxima, tá? Então você sabe que naquela condição, a força que você faz, que é de 15, né? Ó, vou voltar aqui, que é de 15, tá? Você vai sempre trabalhar aqui. Professor, poderia calcular aqui? Poderia, mas você não tem esse valor, pessoal. Normalmente você vai ter esse, tá? Às vezes ele nem coloca isso aqui. Precisa colocar isso aqui, que aqui é 15? Não, porque se aqui é 15, aqui tem que ser 15. Se aqui for 20, aqui tem que ser 20. Está em repouso ainda, tá? Primeira lei aí. Então, a força que você está fazendo para calcular, na hora que você quiser calcular o atrito estático, você vai lembrar. Eu ainda faço uma força que é igual ao atrito estático máximo. E quanto vale o máximo? Assim, o máximo é o μ estático vezes a normal, né? Lembrando que esse μ estático é um coeficiente que mede, né, em geral, o grau de aspereza entre duas superfícies. Tá. Então vamos lá. Então eu posso escrever que a força de atrito estática máxima é m vezes o peso. Por quê? Porque se o movimento é horizontal, né, não há movimento na vertical, quer dizer que a resultante em y é zero. Quer dizer que a normal tem o mesmo valor que o peso. Caso contrário, o bloco estaria acelerando ou para cima ou para baixo. Né? Isso não acontece aí. Né? Então, se o movimento é horizontal e não tem mais nenhuma outra força aqui, né, só as duas, tá? Lembrando, normal porque está apoiado numa superfície, tá? O peso, a interação gravitacional, o atrito
oposto ao sentido do deslizamento. E aqui é a força F que eu aplico, né? Então, aqui, ó, no lugar da normal, você vai botar o peso, e o peso é massa vezes gravidade, tá? Então, como é que eu vou calcular esse coeficiente de atrito? Veja bem, o coeficiente de atrito, ó, cuidado para você não se perder aqui. Eu pego o peso, que é mg, né, e passei dividindo. Então, μ estático é a força de atrito estática máxima, dividido por massa vezes gravidade. O atrito é 15, força de atrito estática máxima é 15, a massa é 5, foi dado, né? E a gravidade é 10. Essa conta aí vai dar 0,3. Deixa eu dar uma dica aqui. Desconfie quando o seu μ for maior do que 1. Existe μ maior do que 1, pessoal? Existe, tá? Se você bota metal para deslizar sobre metal, vai dar um coeficiente que normalmente supera 1. Mas, em geral, ele é menor do que 1. Só estou pedindo para você desconfiar, tá? No ensino médio, normalmente você vai trabalhar com coeficientes entre 0 e quando superar 1, vai superar em assim, valores pequenos, tá? Eu nunca vi um coeficiente de atrito numa questão de ensino médio um valor elevado, tá? Tá, como eu já disse, pode acontecer, dependendo do tipo de superfície? Pode, tá? Pode. Estou pedindo para você desconfiar quando o seu resultado não der um decimal aqui, tá bom? Então tá aí, ó. Ou vai ser letra A ou vai ser letra E. Agora vamos lá calcular a aceleração, tá? Qual que é a visão que eu preciso ter? Agora, a tração que eu faço, que é o que ele chama de força F, ela atingiu 30 newtons. Bem, 30 newtons já quebrou o repouso há muito tempo e o corpo está em movimento. Isso quer dizer que o atrito que passa a atuar é o cinético, tá? Isso quer dizer que eu estou nessa região do gráfico aqui, ó. Estou nessa região. E se eu estou nessa região, não interessa quanto de força eu estou fazendo, o atrito cinético é razoavelmente constante. No ensino médio você vai considerar que ele é constante, tá? Então, ele vale sempre 10. Beleza. E aí, o que eu vou aplicar agora? Segunda lei de Newton, tá? Deixa eu passar aqui que já foi. Você vai aplicar a segunda lei de Newton. Ó, força resultante é massa vezes aceleração. Então, é a força F menos a força de atrito cinético igual a m vezes A, tá? Então, agora está acelerando. Bem, a força é 30, deu no enunciado, né? O atrito cinético é 10, a massa é 5, tá? Então quer dizer que a aceleração aí vai ser de 4 metros por segundo. Ou seja, o coeficiente é 0,3 e a aceleração é 4 metros por segundo. Tá certo? Então, olha, resumindo, como eu disse, dificilmente uma questão assim vai aparecer no Enem, né? Apesar de que, nos últimos 2 anos, eu sei que vocês têm percebido que ele tem ficado uma prova mais conteudista, né? O ano passado ainda mais, e se a tendência for seguida, né, esse ano se espera uma prova mais conteudista. Tá, mas eu vou te mostrar depois, na aula de resolução, que eu vou gravar, que aquelas questões que têm mais a cara do Enem, para você resolvê-las, tá, é crucial que você passe por aqui primeiro. Beleza, vamos para um segundo. Ah, tá, desculpa. O exercício não pediu, mas como eu calcularia o mi cinético? Deixa eu te ensinar isso aqui, porque tem muita atividade lá que vai te pedir isso, tá? Como é que eu calculo o mi cinético? Galera, a força de atrito cinético ela é constante, então ela é sempre igual a mi vezes normal, sempre, não tem segredo aqui, tá? E a normal continua sendo igual ao peso, né? Quer dizer que o mi cinético é a força de atrito cinética, que é 10, pelo peso, que é 50, daria 0,2. Olha aqui, o atrito cinético é menor, tá? Não é em geral, não, é menor sempre. O atrito cinético é menor que o atrito estático. O estático deu 0,3, o cinético deu 0,2. Então, só para fechar, se você quiser calcular o coeficiente de atrito estático, você vai pegar esta informação aqui e igualar com μ vezes normal. Se você quer calcular o coeficiente de atrito cinético, você vai pegar esta informação e igualar com μ vezes normal. Tá certo? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Tá ok? Podemos seguir?
Então, beleza. Tá? Seguindo em frente, então. Próximo exercício, tá? Um exercício bacana também, que te dá uma visão interessante para resolver questões mais complexas, tá? Um bloco de massa 3, uma questão da PUC, né? Um bloco de massa 3 kg é pressionado contra uma parede vertical por uma força F, conforme ilustração. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede como 0,2 e o coeficiente de atrito cinético como 0,15. O valor mínimo da força F para que o bloco permaneça em equilíbrio estático é de quanto? Galera, por que valor mínimo da força? Tem duas coisas para a gente falar nisso aqui. Por exemplo, se eu coloco essa calculadora aqui, por exemplo, tá? Se eu não pressionar com uma certa força aqui, ela vai deslizar e vai cair, né? Ela vai fazer isso, ó. Então quer dizer que existe sim um valor mínimo para eu pressionar, ó, senão cai. E o que isso tem a ver com atrito? Vamos ver? Olha só. Primeira coisa, para você resolver questões sobre leis de Newton, é crucial que você coloque o esquema de forças. E aí você começa lembrando, a primeira, né? A primeira é o peso. Essa aí todo mundo vai lá e coloca. Qual que é o sentido dela? Vertical para baixo. Tá. Depois, você tem que lembrar o seguinte. O bloco está apoiado? Tá. Aqui, né, você vai quebrar aquele mito de que a normal é sempre igual a peso, né? Você vai ver que aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A normal, ela é uma força perpendicular à superfície de apoio. Olha aqui a superfície de apoio, né? A força pressiona o bloco contra a parede reage aplicando nele uma força normal, tá? Então, normal e peso, né, são sempre iguais? De maneira alguma, né? Nesse caso aqui, uma não tem qualquer relação com a outra, tá? Bem, o que está faltando? Deixa o atrito por último. E você vai se perguntar assim, ué, mas do jeito que está aí, o bloco tinha que cair, ué. Tá faltando uma força para onde, pessoal? Para eu impedir o bloco de deslizar para baixo? O atrito, né? Tá faltando isso aí, ó, a força de atrito estática. E faz todo sentido ela ser vertical para cima. Dois são eles. Primeiro motivo, tem que existir uma força para equilibrar o peso, senão cai. Segundo motivo, a força de atrito é sempre oposta ao sentido da tendência de deslizamento. Você nunca vai ver esse bloco tentando deslizar para cima. Você sempre vai ver ele tentando espontaneamente, claro, né, deslizar para baixo, tá? Então tá aí o esquema de forças. Bem, ele quer saber qual o valor mínimo disso aqui. Para ficar em equilíbrio estático, para ficar tudo em repouso. Quer dizer que a soma das forças, e aqui ó, a gente já começa a aprender uma coisa que vai ser importante para o próximo capítulo, tá? Você sempre vai trabalhar a lei de Newton assim, analisando as forças em x, analisando as forças em y em separado, tá? Somatório das forças na horizontal tem que dar zero, o bloco está parado. Isso quer dizer que essa força normal é igual a essa força F. Somatório das forças em y dá zero? Dá. Por qual motivo? Porque o atrito é igual ao peso. Então você começa escrevendo isso aqui, ó. O peso tem que ser igual à força de atrito estática máxima. Professor, por que é o atrito estático máximo? Porque a minha força é mínima, tá? Veja bem, eu estou aplicando aqui um valor que, se eu coloco um valor inferior, o bloco vai deslizar. E se desliza, já cai no cinético. Aí já não é estático mais, tá? Então, é o atrito estático máximo aqui, tá? Beleza. E quanto ele vale? Mi estático vezes normal. Aí, você vai colocar que normal é igual a peso aqui? Não, né? Você não vai colocar que normal é igual a peso. Você vai colocar que a normal é igual a quem, pessoal? Igual aqui, ó. As forças horizontais se equilibram, porque a normal é igual a F, tá? Então, eu quis trazer esse exemplo, porque às vezes o cara vai no automático e coloca a normal é igual a peso, tá? E ele vai achar um coeficiente aqui meio estranho, né?
E não é isso, tá? Então, olha só. Peso, tá? É igual a μ vezes normal. Só que a normal é F, tá? Então, já peguei a equação de cima, fiz as devidas substituições. Então, quem é F? Quem é essa força F aqui? É peso por coeficiente estático. Então, é 30, porque se a massa é 3, o peso é 30, o coeficiente é 0,2, isso dá uma força mínima de 150 newtons. Isso quer dizer que se eu fizer 140, o bloco vai deslizar, tá certo? Galera, entendido até aqui, tá? Então, a ideia aqui foi fazer uma revisão, tá, de atrito, inclusive com resolução de exercícios, tá certo? Bem, agora a gente vai para a última força, que é a força de resistência do ar. Bem, vamos começar discutindo uma coisa aqui, olha. No vácuo, a gente já discutiu isso lá na queda livre, né? E queda livre é justamente quando um corpo cai apenas pela ação da força-peso, tá? No vácuo, uma pena ou uma maçã, elas cairiam com a mesma aceleração. Isso quer dizer que se elas fossem abandonadas, né, do mesmo ponto, elas cairiam juntas e chegariam ao chão juntas, tá? Mas aonde existe ar, ou seja, aonde existe resistência do ar, nesse caso aqui você vai observar que o mais pesado chega antes do mais leve, tá? É isso que a gente quer entender também, tá? Por que que agora o mais pesado chega antes do mais leve, tá? Então a gente vai no final voltar a este problema tentando entendê-lo. Bem, então vamos começar conceituando a força de resistência do ar de uma forma geral, tá? Na verdade, a força de resistência que um fluido oferece, ela é chamada de força de arraste, tá? Então, quando você tem um corpo se deslocando ao longo de um fluido, essa força vai aparecer, tá? Então, por exemplo, um corpo que cai sob a ação da atmosfera, ele está se movendo ao longo de um fluido. E esse fluido vai exercer uma força sobre ele, que se opõe ao sentido do movimento. Tá? Então, ó, se o corpo está descendo, a força de resistência, a força de arraste, ela é vertical para cima. Tá? Sempre oposta à velocidade, sempre oposta ao sentido de movimento, como está escrito aqui. Ó, a força de resistência de um fluido, né, é a força de arrasto, ela possui direção igual ao do movimento, porém sentido contrário. Tá? É, a força de resistência de fluido possui. Aqui é a mesma direção, eu vou consertar aqui depois. Tá? Possui mesma direção, porém sentido contrário ao da velocidade. Tá? Bem, e uma coisa fundamental, tá, para a gente entender força de resistência do ar é que essa força ela cresce com a velocidade. Então, quanto mais rápido, mais resistência do ar. E você sabe disso na prática. Quando você coloca, por exemplo, a sua mão para o lado de fora da janela de um carro, se o carro está se movendo com baixa velocidade, você nota uma pequena força de resistência na palma da sua mão. Agora, se o carro está muito veloz, você vai sentir uma força de resistência maior sobre a sua mão, tá? Que é basicamente o efeito da colisão, né, das partículas contra a sua mão. Colisões mais violentas produziriam, claro, uma força de resistência também maior, tá? Então, aqui basicamente é entender que ela vai aparecer sempre que um corpo se move através de um fluido, ela tem sentido oposto ao sentido do movimento, tá? E ela cresce com a velocidade. Bem, entendendo um pouco mais sobre essa força, ela depende também da característica do objeto, como, por exemplo, forma, tamanho. Em geral, ela vai depender do que a gente chama de aerodinâmica do movimento, do objeto. Tá? Alguns objetos eles vão possuir uma boa aerodinâmica, como um carro de Fórmula 1, por exemplo, né? Que consegue cortar o ar mais facilmente. Tá? Um paraquedas já tem aí uma aerodinâmica
que provoca uma força resistiva maior, né? Então você tem um carro de Fórmula 1 com uma aerodinâmica interessante para minimizar os efeitos da resistência do ar. Um paraquedas você já tem uma aerodinâmica projetada para sentir um pouco mais, né, ou bem mais, os efeitos da resistência do ar. Então, essa força, além de depender da velocidade, como eu já disse, ela depende das características do objeto, forma, tamanho, por exemplo, e, claro, das propriedades do fluido. Em especial, a densidade do fluido, tá? E, como eu já disse, da rapidez da queda dos objetos. Então, por exemplo, não é difícil enxergar, tá? Que a força de resistência do ar aqui, tá? Se as velocidades são iguais, tá? Tomando que as velocidades aqui são iguaizinhas para as duas bolas, porque depende da velocidade, né? Então, deixa eu isolar a velocidade aqui. Sendo a velocidade a mesma para as duas bolas, é fácil ver que essa bola maior enfrenta uma maior resistência, tá? Ela enfrenta uma maior resistência. Então, aqui eu quero discutir a questão do formato, tá? E o motivo é óbvio, pessoal. Qual que é a natureza dessa força de resistência do ar? Ela tem relação com as colisões entre o objeto, né, e os átomos e moléculas daquele fluido. Então, por exemplo, se eu tenho uma área frontal maior, é óbvio que o número de colisões, né, dos átomos do fluido, das moléculas do fluido com o objeto, são mais colisões por minuto. Então, essa bola maior, ela recebe mais colisões por unidade de tempo do que a bola menor, tá? Então, a aerodinâmica dos dois objetos aqui é diferente, né? A aerodinâmica dessa bola aqui, ela proporciona, tá? Uma força de resistência um pouco maior se as duas velocidades forem iguais, tá? Cuidado para você não esquecer disso. Força de resistência do ar depende de duas coisas, tá? Da aerodinâmica e da velocidade. Então aqui é só para você ter uma ideia do que está acontecendo enquanto o objeto cai, né? Essas setas aqui simulam, né, o que está acontecendo entre moléculas do ar e o próprio objeto. A forma matemática da força de resistência do ar, a gente vai chamá-la de R, é igual a K vezes V, tá? Ou seja, depende da velocidade, e esse K aqui é a aerodinâmica e as propriedades do fluido, tá? Essa constante aqui ela tem relação com forma do corpo, tamanho do corpo e das propriedades do fluido, tá certo? Ela vai ter esse formato para velocidades menores, ou esse formato para velocidades maiores, tá? Só que você não tem que se preocupar com isso. O exercício vai te falar, tá? Se você vai usar igual a k vezes v ou kv quadrado, tá? Então, sem nenhum problema quanto a isso daqui. Beleza? Tá. Passando para o próximo tópico, agora vamos focar na dinâmica do movimento, tá? Bastante importante agora a gente aplicar a segunda lei de Newton para um corpo que está caindo sob a ação da resistência do ar, né? Então, olha só, o que a gente já aprendeu, né? Esse corpo aqui, ele cai pela ação da força-peso, mas se ele está caindo na resistência do ar, aparece a força R, que é oposta ao sentido da velocidade. Você já sabe que essa força, né, tem relação com o formato do corpo, com as propriedades do fluido e com a velocidade de queda, tá? Bem, então vamos calcular a aceleração para a gente entender melhor como é que essa força R varia. Segundo a lei de Newton, o que diz? Força resultante é massa vezes aceleração. Tá. O que é a aceleração? É a força resultante sobre a massa, beleza? Quem é a força resultante aqui para esse corpo? Bem, você pega a força no sentido do movimento e subtrai daquela que é oposta ao sentido do movimento. Isto é, peso menos R sobre M. Só que peso é massa vezes gravidade. E aí você pode pode escrever a equação desse formato, né? mg sobre m menos r sobre m. E aí você simplifica m com m aqui e você chega na tal equação por um corpo em queda sob a ação da resistência do ar. Veja bem, aqui
Eu quero te mostrar primeiro. Se você tiver que calcular a aceleração, ela é calculada assim, tá? Então tá aqui. O que que você tem que fazer? Não faz sentido você decorar isso, tá? Você não vai conseguir decorar. Você tem que saber aplicar a segunda lei de Newton, tá? Então, se algum exercício te pedir, ó, calcule para mim, que vai ser pouco provável, a equação que te permite o cálculo da aceleração é esta aqui, tá? Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Eu quero chamar a sua atenção para um fato aqui. Esta aceleração, ela não pode ser constante de forma alguma, tá? Ela está diminuindo, porque veja, ela é g menos alguma coisa. Só que o fator de redução, R sobre m, está aumentando com o tempo. Porque enquanto o corpo cai, a velocidade vai só aumentando. E se a velocidade vai só aumentando, R vai só aumentando, tá? Então, variável que aumenta com o aumento da velocidade, e isso, consequentemente, fará a velocidade reduzir. Vamos ver o gráfico disso? Olha, R é uma força variável, como eu já então citei, e aumenta com o tempo. Tá. Professor, tem um limite de aumento? Claro que tem, né? Essa força vai aumentando, né? Ela vai crescendo com a velocidade. Qual é o limite de aumento dela? Quando ela se igualar com o peso. Professor, mas por quê? Fácil, galera. Primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei? Quando a força resultante sobre um corpo se igualar a zero, o que vai acontecer com o corpo? Se ele está em movimento, ele vai entrar no movimento retilíneo e uniforme. É a primeira lei de Newton que impede R de continuar crescendo, pessoal. Tá? R cresce até quando o valor é menor que mg. Quando igualou com mg, pronto, resultante é zero. O corpo vai começar a cair numa velocidade constante. Sabe? É por isso que a humanidade não foi dizimada ainda pela chuva. Mas, professor, como assim? Uma gota de chuva caindo em queda livre, uma gotinha só de chuva caindo em queda livre, ela seria letal. Se ela batesse na sua cabeça, você morreria na hora, tá? Porque ela chegaria ao solo com uma velocidade gigante. Ela chega com uma velocidade pequena a ponto de bater na sua pele e você não sentir basicamente nada, tá? Porque essa força de resistência do ar logo se igualou com a força peso dela e impediu esse crescimento espontâneo e exponencial da exponencial não, né? Esse crescimento vertiginoso da velocidade, tá? Então a velocidade iria crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente, não ia parar de crescer nunca, tá? Mas essa força de resistência do ar ela tem então essa importância, tá? A chuva só não é letal, ela só não destrói por completo carros, por exemplo, né? Justamente porque essa força de resistência do ar, logo no início da queda lá, ela já se iguala com o peso de uma gota, que é muito pequenininha, né? Muito levinha, e por isso ela cai com uma velocidade bem tranquila, tá? Então foca nisso aí. R aumenta? Aumenta. Só nunca vai ultrapassar o valor do peso, tá? Bem, essa aceleração, então, como eu já expliquei lá, ela diminui com o tempo, ela tem que diminuir, né? R vai aumentando, ó, se R aumenta na massa fixa, esse termo aqui é cada vez maior. Então, é G menos uma coisa cada vez maior. Então, esse A é cada vez menor. Então, pessoal, se aparecer uma questão, olha qual é o gráfico da aceleração de queda de um corpo sob a ação de resistência do ar. Você que assistiu minha aula não vai ter dúvida em marcar esta opção. E você sabe que questão de gráfico cai bastante, né? Questão de gráfico é questão que é a cara do Enem, né? Digamos assim. Então, olha, você aprendeu lá em queda livre que se um corpo está em queda livre, a aceleração seria constante. Então, seria esse gráfico. A gente, inclusive, fez vários desenhos, né, no quadro, no seu caderno. Então, olha, sem resistência, sem força de arraste, sem resistência do ar, seria isso, tá? Com resistência do ar é sempre menor do que G e, olha, é uma aceleração decrescente, vai diminuindo, diminuindo. Opa, oi, professor. Vai chegar uma hora que vai ser zero? Exato. Vai chegar uma hora que vai ser zero. E quando é que vai ser zero? Quando R se igualar com mg. Quando R se igualar com o peso, você vai lembrar da primeira lei de Newton. A força resultante é zero.
e sob força resultante zero, não existe aceleração. Bem, vamos ver agora como é que é o gráfico da velocidade desse corpo, tá? Quando R, uma coisa importante aqui, né? Quando R se igualar com o peso, né? Como eu já expliquei, essa força vai crescendo, crescendo, até se igualar com a força-peso. Pela primeira lei de Newton, o corpo passa a se mover num MRU. Isso quer dizer que a velocidade, então, chega a ser constante uma hora. Isso, como a gota de chuva. Depois que essa velocidade aí é chamada de velocidade terminal, tá? Essa velocidade aqui, ó, que é constante. Então, quando o corpo entrar em MRU, ele vai ter atingido a tal velocidade terminal. Por que esse nome? É porque ela não vai aumentar mais, tá? Então, a aceleração é sim variável, né? Só que aí é o seguinte, o que você viu? Olha aqui. O que você viu? Uma aceleração cada vez menor, mas no sentido de movimento. Galera, agora toma cuidado para você não errar isso aqui. Uma aceleração diminuindo com o tempo não significa que o corpo está freando, não. E não está. Você tem uma aceleração a favor do movimento. E o que uma aceleração faz quando ela atua a favor do movimento? Ela aumenta a velocidade. Professor, mas me ajuda a entender isso melhor então. Vamos lá. É uma aceleração que faz aumentar a velocidade, mas faz aumentar em valores cada vez menores. Está aumentando? Tá, só que em taxas menores, tá? Como é que ficaria esse gráfico, então, da velocidade? Se a minha aceleração, como já visto, né, ela vai diminuindo com o tempo. Fácil, olha aqui. Sem resistência do ar, eu passei esse gráfico várias vezes, né? O gráfico V por T é uma reta. No caso de resistência com o fluido, a velocidade vai aumentando em taxas cada vez menores, até ser constante, professor. Isso, até atingir uma tal velocidade terminal. Tá certo? Então, cuidado para não errar esses dois gráficos, tá? Tem grande potencial de cair os dois, tá? Bem, agora vamos voltar naquele nosso probleminha inicial. Eu disse que sob resistência do ar, o corpo mais pesado ele cai mais rápido que o corpo mais leve em geral, tá? Bem, para discutir isso com segurança, você vai entender por que eu estou dizendo em geral e com segurança aqui daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou supor a queda de dois corpos com a mesma aerodinâmica, tá? Eles estão caindo no ar, né? Então o fluido é o mesmo, tá? Mas a massa é diferente, tá? Então, olha, considere a queda sob efeito da resistência do ar de duas esferas com tamanhos iguais, porém massas diferentes, tá? E aí vamos colocar o peso dos dois. Ó, o peso é bem diferente, né? Esse aqui eu tenho 10 quilogramas, tem um peso bem maior aqui do que aqui. Ok, mas vamos lá. Sobre o que eu falei lá no início. Para uma certa velocidade, é sempre importante você frisar isso, porque a força de resistência do ar ela depende de vários fatores. Então você tem que isolar algum para você conseguir analisar o outro, né, com segurança. Então, para uma certa velocidade, imagina uma certa velocidade de queda para os dois aí, tá? Supondo que essas duas velocidades sejam iguais, mesmo que em pontos diferentes, não tem problema. Elas vão enfrentar a mesma resistência aerodinâmica nesse momento. Por quê? Por quê, pessoal? Porque elas têm o mesmo tamanho, né? O número de choques por segundo que com as moléculas do ar que a bolinha de 10 quilos enfrenta é o mesmo número de colisões que a bolinha leve enfrenta, né? Então, beleza. Agora, presta atenção numa coisa. Se essa força de resistência do ar para uma certa velocidade é a mesma, essa tal força já pode ser uma grande porção do peso da esfera leve, mas ser uma pequena porção do peso da esfera maior. Olha aqui, tá? Então, o que você nota disso aqui? Você vai notar que corpos leves rapidamente atingirão a velocidade terminal, né? A velocidade terminal não é quando o R se iguala a peso? O peso aqui é bem pequenininho. Rapidinho o R se iguala a peso. Olha, uma gota de chuva, me parece que no segundo segundo de queda, ela já atingiu velocidade terminal. Tá? Então, por isso que ela bate na sua pele de forma inofensiva, mesmo caindo de uma altura gigante. Né? Então, para corpos leves, a resposta é: para corpos leves,
a força resistiva, chamada também de força de arraste, rapidamente se iguala a peso. E a velocidade para de crescer num intervalo de tempo bem curto, né? Rapidamente ela para de crescer. Agora, por corpo pesado, vai passar mais tempo até que R fique igual ao peso. Tá, e enquanto R é menor que o peso, o que vai acontecendo com a velocidade? Ela só vai aumentando. E como esse cara aqui, então, cai com velocidade maior que este, obviamente, o corpo mais pesado chega ao chão que o mais leve. Isso para a mesma condição aerodinâmica. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado, que eu poderia fazer o seguinte: eu poderia, em 1 quilograma, dar uma aerodinâmica para isso aqui fodida para esse corpo cair mais rápido que esse, tá? Mas aí eu tinha que dar uma aerodinâmica para ele violenta, para ele cortar o ar como uma flecha, por exemplo, tá? Então só toma cuidado com isso, tá bom? Então tá. E aí, né, fechando, né, que é o que eu já escrevi para quando você estiver estudando, tá? Eu já comentei isso aqui, tá? Quando a força de resistência do ar se igualar ao peso da esfera mais leve, isso ainda não terá acontecido com a esfera mais pesada, e a implicação disso é que ela continuaria, a mais pesada, continuaria acelerando. Então, voltando naquele problema nosso inicial, você sabe que se você pegar uma maçã e uma pena, a maçã chega no chão bem primeiro. Por quê, né? Por causa desse efeito aqui. Uma outra coisa que você pode, né, utilizar aqui para raciocinar, né, é que a quantidade de movimento, né, a gente não viu essa matéria ainda, mas a quantidade de movimento da esfera pesada para uma tal velocidade é bem maior que para a esfera mais leve. Isso quer dizer que as trombadas que ela recebe do ar são menos inofensivas que as trombadas que essa aqui vai receber, né? Ok, tá? Então, para finalizar, força de resistência do ar, aquela questão clássica do caso do paraquedista, tá? Isso aqui já caiu em muitos vestibulares tradicionais, tá? Então, é importante discutir o movimento vertical de um paraquedista logo após ele saltar do avião, tá? E ele vai experimentar, claro, uma força de arraste com o ar. Bem, como é que a coisa funciona? Pessoal, vamos no passo a passo aqui para depois a gente ir para o gráfico, tá? Então, olha, essa figurinha aqui, se uma questão te perguntasse, deixa eu só olhar aqui o chat, até agora tá beleza, pessoal? Bem, alguém fez pergunta aqui, tranquilo. Alguém com o microfone fala para ele descer o chat. E aí, Pablo, o que você gostaria de falar comigo? O Pablo tá aí ainda? Tá, qualquer coisa é só escrever aqui, tá? Bem, então vamos lá. O que acontece com o caso do paraquedista? Leandro, mandaram aí no chat. Tá. Leandro, é certo falar que o peso também aumenta, tipo quando acontece um acidente que um objeto cai? Não, correto de forma alguma, tá? A gente vai discutir esses efeitos parecidos com o que você está citando aí, justamente lá em colisões em quantidade de movimento. Mas falar assim, é certo falar que o peso aumenta? Não, o peso só aumenta em duas circunstâncias. Se a massa do corpo aumentasse ou se a gravidade ali aumentasse, tá? Então, certo, não, tá? Agora a gente vai poder ver efeitos de colisões e como é que isso acontece lá em quantidade de movimento, tá? Mas o certo não é, tecnicamente falando, não, tá? Mas eu vou discutir esse assunto aí, exatamente o que você me perguntou, lá em quantidade de movimento, tá? Bem, então, veja bem. O peso, aqui, desculpa, a figura 1, quando o cara acabou de saltar. Professor, por que quando ele acabou de saltar não tem a resistência do ar? Porque a velocidade ainda é zero, tá? Estou supondo aquele momento inicial, tá? Com velocidade ainda praticamente zero. Basicamente só tem o peso. E esse paraquedista vai caindo, ainda não abriu paraquedas, né? E aí começa a crescer a força de resistência do ar. Ela vai crescendo, crescendo, até que ela atinge o valor do peso. Quando o paraquedista atinge a velocidade terminal, né, o cara não vai abrir o paraquedas. O cara que não tem medo de morrer, né? Porque
O cara que não tem medo de morrer, ele vai deixando esse troço ir crescendo, 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 até ele atingir a velocidade terminal, aí ele fica ali, tira umas selfies, e ele tá caindo, né? Só que ele já atingiu a velocidade terminal. Beleza, tá? Então vai chegar uma hora que a velocidade terminal vai ser atingida, ele vai entrar em MRU. Se ele quiser cair com mais velocidade, ele pode mudar o formato do corpo dele, né? Tá? Isso é importante falar. Aqui eu estou supondo que a velocidade terminal foi atingida para esta forma geométrica, tá? Se ele encolhe, por exemplo, o corpo, a velocidade volta a crescer até uma próxima velocidade terminal ser atingida, tá? Então, beleza, atingiu a velocidade terminal e já curtiu bem ali a queda dele, aí ele vai abrir o paraquedas. Galera, quando ele abrir o paraquedas, a força de resistência do ar vai ficar gigantesca comparado com o peso, tá? Professor, você disse que a força de resistência do ar nunca seria igual, nunca seria maior que o peso. Galera, aqui tem um fator externo, tá? Aqui a velocidade terminal foi atingida e, de fato, esta força de resistência do ar aqui, para esta forma geométrica, ela não cresce mais, tá? Agora, quando ele abre o paraquedas, a aerodinâmica muda completamente, né? E a aerodinâmica muda para aumentá-la, beleza? Tá? Aí, isso não contradiz o que eu disse lá atrás, tá? Aí a força de resistência do ar fica gigante e aqui sim a velocidade vai diminuindo. Por quê? Porque a resultante está para cima agora. Ele quer diminuir a velocidade. Vamos ver esses valores num gráfico? Olha como é que é fácil entender a queda do paraquedista. Então, olha só. Acompanhe aqui comigo. Ó, salto. Tá? Ele salta com velocidade vertical zero. Né? Essa velocidade vai aumentando ó, aqui em metros por segundo. Tipicamente chegou em 50, esses valores aqui são valores bem próximos do real. 50 vezes 3,6, galera, dá 180 quilômetros por hora em média. Normalmente é isso mesmo, tá? Entre 180 e 200 quilômetros por hora. Então o paraquedista vai, ele deixa a coisa chegar até aqui. Aí ele fica um tempinho aqui, ó, curtindo a velocidade terminal dele. Olha a velocidade terminal constante. Quando ele vê que o solo está aproximando, né? Opa, agora é hora de abrir o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a velocidade cai bruscamente. Por quê? Porque você tem uma força resistiva agora maior que o peso. Agora você tem uma aceleração para cima e a velocidade para baixo. O movimento começa a ser retardado. Lembra? O movimento retardado lá ainda no presencial, né? Aceleração para cima, velocidade para baixo. Então a velocidade vai caindo, tá? E aí, presta atenção. Professor, por que vai ter uma segunda velocidade terminal? Vamos lá? Você aprendeu que a força de resistência do ar, ela diminui com a velocidade e aumenta com ela, né? Ela não só aumenta com a velocidade, mas ela vai diminuir se a velocidade diminuir. Como após a abertura do paraquedas, a velocidade está diminuindo para uma mesma aerodinâmica, a força resistiva vai também diminuindo até se igualar com o peso novamente, que é a sua segunda velocidade terminal. Em torno aí de 30 km por hora, 20 km por hora, o que vai dar para ele uma aterrissagem segura. Tá? Então, o paraquedista passa por duas velocidades terminais. Uma sujeita ao próprio corpo dele sem o paraquedas aberto e outra devido à abertura do paraquedas. Da figura 1 para a figura 3, a força de resistência do ar vai aumentando. A partir da figura 4, a força de resistência do ar vai caindo, porque a velocidade vai caindo. Beleza? Tentem fazer, tá? Questões sobre paraquedistas, tem aos montes aí. Assista a aula depois se ficou alguma dúvida, ou pode escrever aqui no chat agora, né? Se ficou alguma dúvida, porque é um assunto importante. Tá bom, pessoal? Lucas falou que é curioso. Curioso e interessante, né? Entender. Vou mandar os slides, com certeza. E, pessoal, tenta, tipo assim, animar os colegas de vocês lá. Tem tentado fazer slides assim nos mínimos detalhes para ficar muito bem feito, tal, para vocês. Ontem eu passei exatamente o dia inteiro, tá?
para fazer esse slide aqui, porque a frente A, tradicionalmente, você vai para o quadro, né? Tradicionalmente, você vai para o quadro, escreve. Eu não tenho slide de frente A, então, assim, eu estou tendo que fazer tudo do zero mesmo e está dando um trabalho, assim, descomunal. Bem, quais são as cenas dos próximos capítulos? Agora a gente entra num novo capítulo que se chama Aplicações das Leis de Newton. Aqui é que a coisa aperta, tá? Então, o que nós vamos estudar? Ó, plano inclinado, né? Sistema de blocos, dinâmica do elevador e polias. Se você pegar a sua apostila Bernoulli, você vai ver que tem esses 4 assuntos lá. Eu mudei só a ordem, tá? Que eles vão aparecendo. Mas tem esses 4 assuntos lá. Daí, deixa eu só fazer uma pergunta agora para vocês. O assunto plano inclinado está aqui. Só que já é 9h40. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês querem que eu termine plano inclinado hoje ou coloque plano inclinado para começar na próxima aula? Porque vocês vão entrar em aula de matemática e depende do cansaço, né? Talvez quer tomar um café, quer arejar a cabeça. Melhor esperar, né? Melhor dar na próxima, isso. Próxima já é 10. Então, vamos encerrar aqui, tá? Então, já está aí a ideia do que a gente vai ser trabalhar na próxima aula. É desnecessário falar que a próxima aula é importantíssima, tá? Então, isso aí. Até a nossa próxima aula. Valeu!